graça e misericórdia alcança pessoas como eu, como você, pessoas improváveis. Amém? Eu te convido a ler comigo, então nós vamos do versículo 1 até o versículo 26. Vou ler um versículo sozinho. Você pode ler o versículo seguinte comigo bem forte. Amém? Nós vamos, caso você esteja com o seu aplicativo santo no celular, ler na Nova Tradução na linguagem de hoje. Ok? Se você está com a Bíblia, livro sagrado em mãos, também nessa versão conseguirá ler conosco. Diz o texto: os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. Leia comigo bem forte. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: o senhor não tem balde para tirar a água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Aleluia! Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certo.
de alguma forma procuram entender o que estava acontecendo. Mas é interessante que Jesus, o texto diz, quando Jesus ficou sabendo disso, ou seja, que os fariseus estavam ali se inteirando da situação, ele sai da Judéia e ele volta para a Galiléia, ou seja, ele sai ali daquele contexto onde era o núcleo religioso, onde ficava Jerusalém, e sobe então para a Judéia, para a Galiléia. E a Galiléia não era um local muito bem visto, é um local afastado ao norte, local de pescadores, local simples, longe da capital, longe do templo, longe do culto, longe das cerimônias e longe das discórdias espirituais, ou melhor, discórdias religiosas. Isso me chama a atenção aqui porque eu já falei sobre isso e quero enfatizar que o Senhor Jesus, ele tem para ministrar a nós a verdadeira vida. O derramar do Espírito Santo, a capacitação do alto. O que Jesus tem para nós passa longe de discussões, discórdias, passa longe de disputas religiosas tão somente. Jesus, sabendo que os fariseus queriam de alguma forma ali questioná-lo, porque eles já haviam questionado João no capítulo 1, acerca do batismo, por que João batizava. Jesus, ele nem sequer dá essa oportunidade aos fariseus, ele se afasta dali. Então o primeiro ponto importante nessa noite é, não perca o foco. Fala para o teu irmão, não perca o foco. Jesus não perdia o foco, nunca perdeu o foco. O foco não estava em ficar convencendo este ou aquele sobre determinado procedimento religioso, mas sim pregar a verdade, e a verdade liberta. Então ele sobe para a Galiléia, e o texto diz que era necessário, ele precisava nesse caminho passar pela região de Samaria. Eu entendo que ele precisava passar por ali não apenas por uma questão geográfica, porque ali era o melhor caminho, mas porque ali alguém seria transformado. Alguém teria a vida mudada pelo Senhor Jesus. Para você entender o contexto, vamos voltar um pouquinho no tempo. No ano de 722 a.C., o reino do norte, conhecido como Israel, ele acabou, deixou de existir. Havia o reino do sul, conhecido como Judá. O reino do sul tinha por capital Jerusalém. O reino do norte, por sua vez, tinha por capital Samaria. Samaria, samaritanos. Essa divisão, reino do norte e reino do sul, surgiu após a morte de Salomão. Deus levantou Davi, reinava sobre toda a região, sobre as 12 tribos. Salomão, filho de Davi, ao fim da vida se desvia. Por conta disso, Deus determina um juízo que é a divisão das 12 tribos. Com a morte de Salomão, seu filho Roboão assume. Deus levanta um homem chamado Jeroboão, o qual então faz essa divisão, essa rebelião, vamos assim dizer. E das 12 tribos, 10 tribos ficam ao norte. Jeroboão se torna rei, e ao sul fica a tribo de Judá, juntamente com Benjamim, o reino ficou com Roboão. E essa divisão nunca mais foi restaurada. O reino do norte, desde o início, foi muito ímpio, idólatra. E como eu disse, chegou um ponto que Deus deu basta, enviou vários profetas. Temos na Bíblia, por exemplo, o profeta Elias, Eliseu, atuou nesse reino do norte. Amós trouxe um juízo contra o reino do norte. Oséias trouxe um juízo contra o reino do norte, o último inclusive. Chegou um ponto então que Deus, através de um reino chamado império, chamado Assíria, destruiu o reino do norte e levou embora. Restou o reino do sul, que durante um tempo mais, permaneceu, porém também oscilava entre servir a Deus e se desviar.
servir a Deus, obrigado, e desviar, servir a Deus e desviar. E por conta disto, chegou um ponto de ruptura. No ano 587 a.C., então, a Babilônia invade e leva embora. Invade Jerusalém, deporta, destrói o templo. Nessa última deportação, então, acaba o reino de Judá. Quando houve uma restauração, um início de restauração, a gente não tem tempo aqui, mas chegando na época do Senhor Jesus, o Império Romano dominando, certo? Essa ruptura então estava mais forte ainda. Por quê? Porque conforme o povo foi retornando para sua casa, os samaritanos foram misturados com outros povos. E o povo do Reino do Sul conseguiu de uma certa forma se manter separado das demais nações. Então os judeus viam os samaritanos como um povo misturado, uma mescla, como se diz hoje, quando a religião se mistura, me fugiu a palavra agora, sincretismo, aquele sincretismo religioso. Então eles viam os samaritanos como um povo impuro, a ponto de um judeu não tomar a água numa mesma vasilha que algum dia um samaritano usou. Ele entendia que isso o deixava impuro. Certa vez, para você ter ideia, Jesus estava passando por uma aldeia samaritana e os samaritanos não deixaram ele passar, porque ele era judeu. E João, esse que cremos escreveu o Evangelho, que leva o seu nome, depois conhecido como o discípulo do amor, mas nesse momento conhecido como filho do trovão, o Anerges, e seu irmão, eles no ímpeto falam para Jesus: Senhor, permita-nos orar para que caia fogo do céu e mate, destrua essa aldeia. Para isso eles tinham fé, né, pastor Márcio? Para o povo converter, não, né? E Jesus falou: que isso? Que espírito é esse que atua em vocês? Eu não vim para isso. Então, para você entender o que vai acontecer aqui, então Jesus ele passa por aquele local e por volta do meio-dia, dependendo da versão bíblica, você vai encontrar assim, hora sexta, que era a forma que eles contavam o tempo. A partir das 6 da manhã seria 1 hora do dia. Então, a hora sexta para os romanos seria meio-dia para nós hoje. Então, por volta do meio-dia, que era o horário justamente que se parava, né, os viajantes paravam para dar uma descansada, o sol a pino, ele para ali naquele poço, naquela fonte de Jacó, para descansar. E aqui mais uma vez é interessante porque João que traz, conforme vemos no capítulo 1, acerca da divindade do Senhor Jesus, ele aqui não deixa passar o fato que Jesus também era homem, pois estava cansado da viagem. E cansado da viagem, então, chega ali uma mulher. Para que você entenda o contexto, falando domingo passado acerca das irmãs e irmãos descritos por Paulo em Romanos capítulo 16, vimos como Paulo se referia com respeito, com admiração a algumas irmãs, quebrando aquela mentira diabólica que o evangelho é machista, que Paulo era machista ou algo do tipo. E mais uma vez nós vemos aqui essa quebra, porque Jesus faz algo que ninguém fazia. O que Jesus vai fazer agora, entenda isso, ninguém fazia. Não é que alguém raramente fazia, ninguém fazia. Não alguém que ensinava, não alguém que pregava, não alguém que era conhecido como mestre. Então aquela mulher chega ali para pegar água, e Jesus então se dirige a ela. Para nós parece algo banal, algo comum, mas uma mulher, ainda que judia, naquele contexto não era tida como em autoestima pela maioria dos homens. Para você ter ideia, alguns
rabinos da época chegavam a entender que a mulher não precisava ser ensinada acerca da lei, porque elas não possuíam alma, não precisariam ser salvas ou entender a lei. Havia uma total separação. Isso é uma distorção da lei. Deus não fala nada sobre isso. Então Jesus, ele fala muito de direitos humanos hoje em dia. Jesus foi aquele que começou. Se existe direitos humanos hoje no mundo ocidental, no mundo como um todo, isso é graças ao cristianismo. O cristianismo vai falar sobre criança, para valorizar as crianças. O cristianismo vai falar sobre as mulheres serem tratadas com todo respeito, ao homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e dar a vida por ela. E Jesus então, ele se dirige àquela mulher. Se fosse uma mulher judia e qualquer outro homem judeu, quem sabe fosse Pedro, ou Tiago, ou João, eles não conversariam com ela. Sabendo que seria uma samaritana, então, eles de forma alguma iriam morrer de sede, mas não iam pedir água para ela. Você pode ter certeza disso. E aquela mulher então, ela se espanta. O texto diz aqui, Jesus então no versículo 7, por favor, me dê um pouco de água. É interessante porque Jesus inicia um diálogo. Fala para o teu irmão assim, Jesus iniciou um diálogo. E até hoje é assim. Jesus, ele nos busca. Jesus, ele vem até nós. Ninguém tem autoridade ou ousadia, não pode ter de falar, eu busquei a Deus. Não. Se algum de nós um dia se virou a Deus, é porque Deus, primeiramente, de alguma forma, iniciou um diálogo conosco. E Jesus começa um diálogo com aquela mulher. Com certeza, quando aquela mulher viu aquele homem sentado no poço, ela já sabia o que ele ia fazer. Ela ia pegar a água dela e irá embora. Nem bom dia, nem boa tarde. Na melhor das hipóteses. Mas ele inicia um diálogo e chama a atenção. Como diz o texto, a mulher respondeu. E o versículo 8 explica, né? Que os discípulos tinham ido até a cidade comprar comida. Por isso que ele estava ali sozinho naquele momento. A mulher responde, o Senhor é judeu. Talvez pensando que ele não percebeu que ela era samaritana. E eu sou samaritana. Como é que o Senhor pede água? Como assim? Não estou entendendo. Está brincando comigo? O que está acontecendo? Tem alguma coisa a mais? O que está acontecendo? E Jesus então, na segunda vez que ele fala sobre duas coisas interessantes. Sobre o dom de Deus e sobre quem é Deus. Ele fala aqui, nessa versão, se você soubesse o que Deus pode dar, ou literalmente, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água? Jesus então, depois de começar o diálogo, ele fala sobre duas coisas. O que Deus pode dar? E quem é Deus? Qual é o dom de Deus? O dom de Deus, ele é infinito. Poderíamos falar que o dom de Deus é o Espírito Santo, conforme Pedro diz lá em Atos, quando está pregando o Evangelho. Está dando um pouquinho de microfonia aqui em cima, se puder abaixar um pouquinho. Obrigado. Mas eu te pergunto nessa noite, você sabe qual que é o dom de Deus? Ou melhor, você sabe o que Deus pode lhe dar? Ele começa pedindo algo, a mulher responde, e agora ele inverte a história dizendo, se você soubesse o que Deus pode te dar, o que Deus pode me dar? Não é à toa que Satanás investe para trazer confusão acerca do dom de Deus. E muitos têm pregado de forma equivocada, para dizer o mínimo, que o dom de Deus é dinheiro, que o dom de Deus é um bom emprego, que o dom de Deus é ter a vitória
seja lá o que isso signifique para cada um. Uns entendem vitória como revanchismo sobre alguém. Quando o dom de Deus é a coisa mais importante que nós temos, o que Deus pode nos dar é a coisa mais importante que alguém pode receber, que é a nova vida, que é o perdão, que é a salvação, a restauração. Se você soubesse o que Deus pode te dar, mulher, e essa fala pode muito bem se aplicar hoje. Se eu soubesse, se você soubesse o que Deus pode te dar, você seria outra pessoa, a sua atitude seria outra. Quem está entendendo? O que você busca? Estamos aqui hoje, um dia gostoso. Hoje eu dormi à tarde. Normalmente eu não consigo dormir domingo à tarde, hoje eu dormi. Eu vou te falar, hein? Se eu não sou pastor, eu acho que eu ficava lá, hein? Dormindo, hein? Tava gostoso, hein? Que tarde gostosa para dormir hoje. Chuvinha, escurinho no quarto, né? Um milagre aconteceu, meu filho dormiu também. Então quase que eu vi um sinal de Deus, pastor Márcio. É um sinal de Deus, fica dormindo que ele dormiu também. Aí eu, discerni melhor. Não era um sinal de Deus para ficar dormindo, não. Mas veja bem, você nesse contexto saiu de casa, você se dispôs a estar aqui, você veio aqui. O que você busca de Deus? Um culto? Ver alguns irmãos, ouvir uma boa música? Se você soubesse o que Deus pode te dar e quem Ele é. Já falamos aqui algumas vezes que a pergunta mais importante que um homem ou uma mulher pode responder é: quem é Jesus Cristo? Foi a pergunta que Jesus fez aos discípulos lá em Mateus capítulo 16. Quem vocês dizem que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Porque se você disser que Jesus foi um grande homem de Deus, um grande profeta, isso não vai mudar nada na tua vida. Se você disser que Jesus foi uma figura mitológica, isso não vai mudar nada na sua vida. Se você disser, como alguns já ouvi essa barbaridade, Jesus era um pré-socialista, um pré-comunista, isso não vai mudar nada na tua vida. Se você disser que Jesus foi um revolucionário que lutou contra o Império Romano, isso não vai mudar nada na sua vida. Mas a compreensão exata que só o Espírito Santo pode colocar no coração do homem e da mulher: quem é Jesus? E aquela mulher confrontada com essas duas perguntas, ou com essas duas afirmações: como assim o dom de Deus? O presente de Deus? Como assim se eu soubesse o presente de Deus, ou quem Ele é? Porque Jesus diz no versículo 10: se você soubesse o que Deus pode dar, e quem é que está lhe pedindo água, você pediria, e Ele lhe daria a água da vida. Sabe, amados, que muitas vezes Deus quer nos dar algo e nós não entendemos. Ficamos retendo, segurando alguma coisa que, quem sabe, a gente conquistou com muito esforço, com muita luta, muito choro. Deus requer de nós porque Ele tem algo para nos dar no lugar daquilo. Eu não estou falando de coisas materiais, não. Muitas vezes Deus diz: perdoa, entrega aqui essa vingança, essa mágoa, eu tenho algo para você. E nós nos agarramos, nos prendemos: não, eu tenho direito, eu fui desonrado, eu fui traído, fui enganado. O dom de Deus. Jesus diz então no versículo 13, ou melhor, perdão, no versículo 11, ela responde ainda sem entender muito bem o que está acontecendo, sem compreender muito bem. E é assim que nós reagimos quando começamos a ouvir sobre Jesus. A gente ainda está vendo, ainda está compreendendo as coisas de forma natural. Ela pergunta: mas o senhor não tem balde para tirar água? Você é fundo? Que água da vida é essa? Como vai conseguir essa água? E ela era uma mulher que conhecia um pouco da história do seu povo.
Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos, os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Ela deu ouvido ao que Jesus falou, ainda que sem entender muito bem. Ela não ignorou, não teve Jesus como um doido, alguém que estava ali brincando. Ela deu ouvido, mas assim como nós, quando começamos a ouvir o Senhor, a gente não entende muito bem o que está acontecendo. E fazemos nossos raciocínios, nossos cálculos de forma muito superficial. Ok, mas como que o Senhor vai tirar essa água? O Senhor não tem balde. Você já fez essas perguntas para Deus assim? Aí depois passa um tempo e fala, meu Deus, como eu era imaturo. Como que eu questionei Deus numa questão tão... Que a gente lendo hoje o texto, né, fala, mas né, é fácil para nós lermos o texto hoje, sabendo do que Jesus está falando. A gente às vezes julgar, né? Mas ela está falando de balde, não entendeu nada. Mas quantas vezes nós também já perdemos tempo retrucando, questionando, perguntando a Deus o nosso raciocínio natural. Entenda, meus irmãos, que nossa mente ela precisa ser renovada pelo Espírito Santo. Amém? Romanos escreve, lá no capítulo 12, Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12, acerca da necessidade de nós sermos transformados, termos a nossa mente renovada, para não nos conformarmos com este mundo. Isso através da ação do Espírito Santo, para assim nós termos a capacidade de oferecer um culto racional, um culto agradável ao Senhor. Porque senão, se a nossa mente não for renovada, nem o nosso culto é agradável ao Senhor. Porque faremos um culto conforme a nossa forma de entender. E como veremos daqui a pouco, Deus está procurando, Ele deseja adoradores que são guiados pelo Espírito. Mas senão a gente chega num culto, num templo, né? O pastor Márcio falou que foi lá na Assembleia de Deus ontem, e a pessoa vai muitas vezes e fica naquela situação ali só para julgar. Ah, mas tem uma parede preta. Ah não, mas lá os irmãos falam alto demais. Ah não, ali fala baixo demais. Ah não, mas ali ora de um jeito. E quer apresentar um culto ao Senhor com a sua mentalidade natural, sem discernir o que está acontecendo. E muitas vezes, na aparência, o culto está sendo agradável a Deus, mas não está. E só o Espírito Santo vai me levar a discernir isso. E muitas vezes, no meu conceito do que é um culto, do que é uma adoração, eu vou olhar e vou entender, não, está errado isso aí. E não estou percebendo que ali está sendo feita uma adoração genuína ao Senhor. Esse é o perigo da religião, que quer colocar no papel, que quer colocar, esquadrinhar o que é inescrutável, insondável, que são as maravilhas da sabedoria do Senhor. Por isso que nós precisamos desse renovo. Mas Deus, Ele, com a sua graça e misericórdia, enquanto estamos engatinhando, sem entender muito o que está acontecendo, Ele continua a ministrar aos nossos corações. Glória a Deus por isso, amém? Então Jesus disse, quem beber desta água, ou seja, ali do poço, né, terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Jesus não explica que é algo maior, algo eterno. Diga assim comigo, eterno. Percebe a mudança de foco? Ele estava falando então até agora de algo corriqueiro, que é água, sede. Todos sentem sede, todos bebem água. E ele pula então, passa para algo muito mais profundo, a vida eterna, a eternidade. Será que estamos preparados para falar sobre eternidade, sobre vida eterna?
Nós que estamos tão enraizados nesse mundo passageiro, tão enraizados que não percebemos que ele é passageiro. Existe uma vida eterna e esta água que ele oferece, a água aqui representa o quê? A vida. Não existe vida sem água. A água representa o quê? O início do agir de Deus. No início, lá no início, quando o caos havia tomado conta, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e ali Deus começa a mover, determinando a luz. A água fala de algo que é contínuo, é impetuoso, como é o agir de Deus na vida daquele que crê. Ele fala de uma água que dá vida eterna. A mulher, de alguma forma, ela entende. E ela pede. A mulher pediu, versículo 15: por favor, me dê essa água. Assim eu nunca mais terei sede. Olha só, vamos ler aqui esse texto, versículo 15, que interessante. Vamos lá, leia comigo. Então a mulher... Vocês estão aí? Quem está aí? Levanta a mão. Amém, glória a Deus. Vamos lá, versículo 15. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Não entendeu nada ainda. Ainda não compreendeu. Jesus falou de vida eterna e ela já pescou o quê? Ah, maravilha, não vou mais precisar pegar água aqui. Olha que interessante. A mente dela ainda não alcançou o que Jesus estava falando. Ela viu que era algo bom, ela deu crédito, ela entendeu que aquele homem estava falando algo que era para ela, mas ainda sem compreender totalmente. Porque o raciocínio dela não foi assim: Senhor, eu quero dessa água então, porque eu vou ter vida eterna. Não. Senhor, me dá dessa água, que eu não preciso mais tirar água do poço. Quantos de nós já pensamos algo assim? Amém, Senhor, me dá dessa água, que aí o meu casamento vai melhorar. Amém, Senhor, me dá dessa água, que aí minhas finanças vão melhorar. Amém, Senhor, me dê dessa água, porque eu serei curado da enfermidade. Mas o que adianta um casamento restaurado sem a vida eterna? O que adianta uma finança equilibrada sem a vida eterna? De que adianta uma saúde de touro sem a vida eterna? São coisas que têm seu valor, são importantes, e Deus ele age nessas áreas. Mas perceba que não podemos descuidar o que é mais importante. Fala para o teu irmão assim: não descuide do que é mais importante. A vida eterna. Então, quem sabe, alguém aqui está como aquela mulher nesse momento, nesse estágio da vida. Entendeu o que Jesus está falando, está dando ouvidos ao Senhor, mas ainda não compreendeu que é algo maior que Ele tem para nós, a vida eterna. Ela foi prática, né? Imagina, não vou mais precisar buscar água. Falando em buscar água, é interessante porque era meio-dia, e ao meio-dia as pessoas, as mulheres, que essa era a tarefa das mulheres naquele contexto, buscar água. Água para cozinhar, água para limpar. E o que era comum? Uma sociedade, uma cultura sem vida noturna alguma, né? Você sabe que ali quem é da zona rural normalmente dá 18, já começa a recolher, 19, está dormindo, 20 horas no máximo, né? Quem conhece o pastor Lins sabe disso, né? E acorda cedo, 4 horas já está de pé. E uma das primeiras coisas a fazer para que o dia aconteça é o quê? Buscar água. Hoje a gente liga a torneira, né?
lava o rosto, escova o dente, buscar. Ninguém vai buscar, ninguém ia. As pessoas não iam, as mulheres não iam. E logicamente elas iam juntas, porque vão conversando, vão se ajudando, vão se protegendo, iam em grupo. Ninguém ia colher. Quem que vai pegar água em poço meio-dia? Nessa onda de calor aí, quem que faz alguma coisa meio-dia, a não ser que seja realmente obrigado? Aquele contexto de Samaria, Judeia. Mas aquela mulher estava sozinha, ao meio-dia, buscando água. Por algum motivo, aquela mulher, ela não andava com as outras mulheres. Ela não era uma mulher bem vista. Ela não era uma mulher aceita. Ela não era uma mulher querida pela sociedade. E ali então, naquela labuta, ela sozinha, então, meio-dia, porque nos outros horários, por algum motivo, ela não poderia ir. Um horário muito estranho, ruim, difícil. Ela então vai buscar água. Então ela pensou, pronto, ele me dá água da vida eterna, nunca mais vou ter que sair debaixo desse solzão a pino no meio-dia para buscar água. Mas o Senhor, com a sua graça, sua misericórdia, agora ele muda a direção da história aqui. Ele muda a direção da conversa para ela entender. No versículo 16, o que ele diz? Jesus dá uma ordem para ela aqui. Então ele começa fazendo uma pergunta. Ele começa fazendo um pedido. Pede água. Ele continua ensinando. Mas agora chegou um momento em que ele vai dar uma ordem. Fala para o teu irmão assim: Jesus, ele nos dá ordens. E aqui é o momento, como se diz aí, que a porca torce o rabo. Aqui é o momento. O filho chora, a mãe não vê. Não é? Que vem a ordem. Porque até então estava gostoso. Você conheceu o dom de Deus, o que Deus pode te dar. Eu tenho a água viva para você, a vida eterna. Eu quero essa água, Senhor. Amém? Glória a Deus. Ok? Então agora vem uma ordem. E aqui que muitos param. Aqui muitos desistem. Ele dá uma ordem, vá, que não tem nada a ver, né? Aparentemente, o que tem a ver? A conversa muda totalmente. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. E aí ficou ruim para a mulher, que ela vai falar qual era a real situação. Quando Jesus dá essa ordem, aquela mulher fica exposta. Aquela mulher ficou exposta. Quando Jesus nos dá a ordem, nós ficamos expostos. Mas Ele nos expõe é para a nossa salvação, para a nossa transformação. Nós somos expostos porque Deus nos ama. Deus, Ele se preocupa conosco. Ninguém se preocupava com aquela mulher. Jesus parou ali e se preocupou com aquela mulher. Vai buscar seu marido então. E aí? E a mulher então, 17, eu não tenho marido, respondeu a mulher. Era, mas não era verdade, né? Era, mas não era. É difícil entender aqui, só pela leitura, até que ponto a mulher ali foi sincera, ou ela tentou mudar de assunto. Não dá para entender, não dá para saber, mas o fato é que Jesus então põe o dedo na ferida. Então Jesus diz: você está certa ao dizer que não tem marido.
Aí vem o confronto. Quem gosta de ser confrontado, levante a mão. Nenhum de nós. Minha amada diz que gosta. Eu não gosto não. Eu sei que é bom, mas eu não gosto. Dá um ódio. Dá ou não dá um ódio? Né, Sandão? Eu vou falar, pai, o que você tem a ver com a minha vida? Por isso que o mundo hoje não aceita confronto. Então, peraí, se fosse hoje, quem sabe, essa samaritana falaria o quê? Não, mas peraí, tá me julgando? Quem é você para me julgar? Se fosse hoje, falaria sim ou não? Ué, tá me julgando? É por quê? Mas Jesus então põe o dedo na ferida e fala, peraí, é verdade, você não tem marido, mas a história não é essa. Essa frase, eu não tenho marido, mascara uma realidade. Essa frase, eu não tenho marido, não trouxe toda a verdade. É verdade que você não tem marido, porém, você já teve 5. E esse que você tem agora não é de fato o seu marido. Você falou a verdade. Veja bem, uma mulher que teve 5 homens, não dá para saber por quê, se os primeiros morreram, se ela adulterou, se eles adulteraram, o texto não fala. Mas o fato é que aquela mulher tinha uma vida sentimental, emocional, totalmente bagunçada, totalmente estranha aos padrões da época. Talvez ela foi inocente nos 5 relacionamentos, a gente não sabe. Porque às vezes a gente já quer achar que a mulher era terrível, né? Mas às vezes ela foi inocente nos 5 casamentos. O texto não fala isso. Mas o fato é que a vida dela estava uma bagunça. E aquilo estava matando, sufocando aquela mulher, a ponto dela ter que andar sozinha, buscar água no poço ao meio-dia. Se admitia no máximo a mulher casar 2 vezes naquele contexto. Alguns rabinos mais liberais, vamos dizer assim, da época, dependendo da situação, 3 vezes. 5 era algo inconcebível. E ali Jesus confronta a situação daquela mulher. Como eu disse, nesse ponto, muitos param, muitos abandonam. Eu te pergunto, em que ponto você está hoje? Jesus, quem sabe, tem te dado ordens, e você tem então conseguido de alguma forma corresponder? Ou quem sabe você tem se fechado para as ordens do Senhor? Versículo 19, então a mulher, ela corresponde, ela não se revolta, ela não se sente acusada, ela não se sente humilhada, ela não se sente invadida, ela corresponde dizendo, o Senhor é um profeta. Naquele contexto, dizer isso é dizer, o Senhor está falando o que Deus fala, o Senhor está falando o que é correto, o Senhor está falando o que é verdade. Isso o profeta fazia. O profeta não era adivinho, não, ficava adivinhando o CPF das pessoas, adivinhando o futuro. O profeta é aquele que falava a verdade de Deus para a correção das pessoas. Quando ela diz, o Senhor é um profeta, ela está dizendo, é verdade o que o Senhor está falando. Isso é uma direção de Deus. Mas como eu disse, não basta entender que Jesus é um profeta, porque ele é muito mais do que um profeta. E nesse ponto, ela entra numa questão muito interessante acerca da adoração. Porque veja bem, ela estava entendendo que ela precisava adorar a Deus. Entenda? Quando ela foi confrontada, ela entendeu que ela precisava se relacionar com o Senhor. E relacionar-se com o Senhor é adorá-lo.
E ela entra numa questão, versículo de número 20: os nossos antepassados adoravam neste monte, mas vocês dizem que é Jerusalém. E aí? Ele estava sendo sincera. Ok, o que eu faço agora? Como quem sabe você já fez. Você fala, o que eu faço agora? Eu quero ser batizado, eu quero devolver o dízimo, eu quero fazer um curso, eu quero ir para os legendários, eu quero alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Porque você está entendendo que Deus está falando com você. Você está entendendo que Deus está transformando a sua vida. E ela então pergunta, e como que eu adoro então? Porque eu aprendi a vida toda que é aqui. Vocês falam que em Jerusalém. É interessante porque os samaritanos, eles criam apenas nos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, o Pentateuco, a lei de Moisés. Eles só criam nesses 5, eles não criam nos demais. Por quê? Porque lá em Deuteronômio fala que depois de Moisés não se levantou nenhum outro profeta como ele. E há uma promessa em Deuteronômio que um dia Deus levantaria um profeta como Moisés, que falaria face a face com Deus. E nós entendemos que esse profeta é Jesus. Por isso que um dos títulos do Messias é o profeta. Mas eles entendiam então que, como não havia nenhum outro como Moisés, nenhum livro escrito depois seria inspirado por Deus. Então eles não ouviam falar de Jerusalém como local de adoração. Era uma revelação parcial. Mas naquele monte, naquele local, foi o local onde Abraão, ao entrar na terra prometida, ele foi o primeiro local que ele adorou. Então eles entendiam que ali era o local escolhido por Deus para que houvesse adoração. Mas sabe, amados, que Jesus ele veio para mudar justamente o relacionamento do homem com Deus. De fato havia um local para se adorar ao Senhor, que era Jerusalém. De fato havia uma ordem do Senhor para que ali o nome dele fosse invocado. Porém, quando Jesus veio, na nova aliança, no novo concerto, na nova era, a graça do Senhor seria de tal forma expandida que aconteceria isso que está escrito aqui no versículo 21. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Fala para o teu irmão, creia no que Jesus diz. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Veja o versículo 23. Mas virá o tempo. Aí o evangelista ele dá uma ênfase interessante. E de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em... Como que será a adoração? Uma adoração espiritual. O que seria isso? A adoração guiada pelo Espírito Santo, conforme Jesus ensinou a Nicodemos no capítulo 3, que é necessário nascer de novo. Quem é nascido do Espírito, ele é direcionado pelo Espírito. O Espírito ele é comparado ao vento, que diz respeito à direção. Ele sopra, a gente percebe, mas não sabe para onde vai nem de onde veio. Somos levados. O tempo que nós vivemos é de adoração genuína, deve ser adoração guiada pelo Espírito Santo de Deus. Adoração não tem a ver com músicas. Tem gente que faz até a divisão, né? Louvor são as músicas mais rápidas, animadas, né? Adoração é a música mais contemplativa, não é isso, pessoal do louvor? Faz até essa separação. Adoração é algo muito mais amplo. A nossa vida, ela precisa ser adoração.
Porque é uma adoração, Deus procura adoradores em espírito, espirituais. Entenda isso. O Espírito Santo de Deus, ele está, a Bíblia diz, ele habita em todo aquele que serve ao Senhor. Se você crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo de Deus habita em você, amém? E se ele habita em você, por isso que não existe um local para adorar a Deus, um local específico. Nós podemos ter locais como esse aqui, onde nos reunimos para juntos adorar. Mas se você está lá no trabalho, o Espírito Santo habita em você. Você precisa trabalhar, e o seu trabalho deve ser uma adoração ao Senhor, amém? Está lá no futebol, igual o pastor Márcio fazendo gol, né, pastor Márcio? Precisa ser uma adoração ao Senhor. Precisa ver? Paz. Você está em casa, sua casa precisa ser um local de adoração ao Senhor. Não de gritaria, não de quebrar as coisas, não de discussão, de divisão, de indiferença. Por isso que nós precisamos cuidar o que assistimos, o que ouvimos, o que fazemos. Porque o Espírito Santo, ele habita naquele que crê no Senhor. E a nossa vida precisa ser uma adoração, de segunda a segunda, 24 horas. A religião vai falar para você o seguinte: não, você adora a Deus domingo, ou no sábado, ou na quinta, ou na sexta. A Bíblia diz, o Evangelho diz, o Espírito Santo habita em você. E a nossa vida é um templo do Senhor. Nós devemos adorar a Deus o tempo todo, amém? Aí se a pessoa entende que adorar é cantar, ela lascou, porque como é que ela vai cantar o tempo todo? Não é verdade? Então se eu estou lá no jiu-jitsu esganando meu irmão, eu faço isso adorando a Deus, amém? Ele dá os 3 tapinhas, eu falo a paz, irmão, né? O que nós fazemos deve honrar o nome do Senhor, amados. Entenda aí, isso é ser sal, isso é ser luz, isso é adoração. Você está lá na faculdade, na escola, na rua, nos negócios, e nós somos tão falhos nisso. Até mesmo Pedro, a Bíblia diz que certa vez Paulo repreendeu Pedro. Aí é briga grande, hein, pastor Márcio? Paulo repreendendo Pedro, hein? Como diz, é cobra, engolindo cobra, o sapo só olhando de longe, né? Imagina, Paulo repreendeu Pedro. Imagina os irmãos olhando, né? Eita, olha lá, olha lá. Porque Pedro, ele se portava de uma forma quando estava com os judeus, que ele era judeu, então ele comia, ele falava e tal. Quando chegavam os irmãos que não eram judeus, ele se portava de outra forma. E Paulo viu isso. E Paulo era irmão. Fala para o teu irmão assim: Paulo era irmão. Irmão corrige. Fala para o teu irmão: seu irmão corrige. Irmão não posta textão no Instagram. Irmão corrige. Irmão não emburra e começa a reclamar, fazer casinha. Irmão corrige. Sim ou não? Paulo então, como irmão de Pedro, fala: Pedro, vem cá, essa tua atitude está errada. Ué, eu estava com você até agora aqui com os irmãos que não são judeus, você fez de uma forma, agora chegaram os judeus, você mudou? Perceba que não é fácil, mas é necessário que a nossa vida seja uma adoração ao Senhor, um serviço ao Senhor, amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo 24, Deus é Espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E logicamente, a verdade faz parte disso. Estávamos falando sobre verdade esses dias, e não é fácil falar a verdade, porque nós somos feitos, a nossa natureza é de falar a mentira.
Quem aqui ensina a criança a mentir? Mas a criança mente, sim ou não? A criança de 2 anos, ela nem sabe falar ainda. E ela, naturalmente, se questionada, ela vai mentir. Sim ou não? E olha que das tais é o reino dos céus. Por quê isso acontece? Porque é natural. A mentira, ela é natural do ser humano caído. A verdade não é natural. A verdade, ela não é comum. Por isso que hoje, de forma tão enfática e trabalhada há décadas, existe a mentira da verdade ser relativa. Porque aí acomoda todos os gostos. Esses dias eu vi uma historinha interessante, né? O aluno fez lá, o acadêmico fez um trabalho, foi pedido sobre verdade e justiça. E aí o cara escreveu que isso não existe, que verdade é relativa e tal, conforme isso, aquilo, que a justiça também é relativa e tal, isso não existe. Aí o professor está com 0. Trabalho bem feito, bem apresentado, está com 0. Aí o aluno, o acadêmico, veio todo indignado com o professor. O professor, tal, isso aqui, o que é isso? Não é 0. Não, mas isso não é justo. Ele falou, o quê? Não é o quê? Mas não existe justiça. Aí o acadêmico se deu conta, entendeu a mensagem do professor. Então vou te dar um 10. É uma falácia. É igual verdade. Para me acomodar eu falo que não, verdade é relativa. Na verdade estou me acomodando. Mas os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em... Aleluia. Versículo 25, a mulher então responde: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir. E quando ele vier vai explicar tudo para nós. Os samaritanos também aguardavam o Cristo. E ela percebe a profundidade da conversa. Ela percebe onde Jesus estava levando essa mulher, a direção da conversa. Então Jesus, ele faz uma das revelações mais claras, diretas e objetivas dos evangelhos. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Ou seja, ele não era apenas um profeta. Eu sou o Salvador. Eu sou o Messias. Sabe, amados, como diz o tema dessa mensagem, improvável. A coisa mais improvável que poderia acontecer seria aquela mulher saindo da sua casa meio-dia para buscar água, um dia qualquer, se deparar com o Messias, com o Salvador. Não havia nada tão improvável quanto Jesus escolher aquela mulher para receber essa revelação. Jesus se encontrou com reis. Herodes, por exemplo, quando Jesus estava preso, levaram para Herodes. Herodes estava curioso para saber quem que era Jesus. Tá? Jesus não respondeu nada. Diante de Pilatos, governador ali representando o Império Romano, Jesus não respondeu nada. Mas diante daquela mulher improvável, assim como eu, você, pessoas improváveis, Jesus diz: eu estou falando com você, eu sou o Messias. Acabou a sua busca, você achou. E ela entendeu. Ela entendeu porque o texto diz, se Deus permitir, na próxima fala nós vamos entrar na continuidade do texto. Mas o texto diz que ela foi até a sua vila, sua cidade, e ela pregou, ela anunciou,
E as pessoas vieram até Jesus. E ali foi lançada uma semente poderosa, que até hoje existem. Você sabia que até hoje existem os samaritanos? E cristãos samaritanos até hoje existem. Ali foi lançada uma semente. Quando chegou em Atos dos Apóstolos, que os apóstolos começaram a pregar o Evangelho, já estava em Samaria o Evangelho. Porque essa mulher improvável, que não andava com ninguém, muito possivelmente porque ninguém queria andar com ela, uma pessoa que sofreu com seus relacionamentos, uma mulher que estava numa situação enroscada, vergonhosa, foi aquela que recebeu a revelação. Então, meu irmão, minha irmã, abra o teu coração, continua com ele bem aberto. Quando Jesus te der uma ordem como deu para aquela mulher, ordem simples: busca o teu marido, que na verdade revelava algo muito complexo para aquela mulher. Deus tem te falado, faça isso. Você tem relutado, tem questionado, tem argumentado, e nós somos muito bons de argumento. Nós somos extremamente bons em argumento, porque Deus nos deu inteligência, Deus nos deu capacidade de raciocinar e argumentar, mas esses argumentos não funcionam com o Senhor. Então te digo, faça como aquela mulher. É verdade, Senhor, o Senhor me pegou, que eu não tenho marido. Essa mensagem faz sentido para você, meu irmão, minha irmã. Eu te convido a se colocar em pé. Eu quero orar contigo. Todos somos improváveis, mas como aquela mulher improvável, o Senhor tem estendido as mãos sobre nós e falado conosco. Eu não sei em que pé, em que passo da tua jornada você está. Quem sabe você já está como a samaritana fez depois, já está anunciando o Evangelho, pregando. Quem sabe você ainda está tentando entender o que Jesus está falando, está preocupado com um balde de água ainda. Quem sabe você entendeu que Deus tem algo bom para você, mas você está achando ainda que é simplesmente para não precisar mais buscar água ao meio-dia. Quem sabe você está naquela luta para dizer para o Senhor, falar: Senhor, realmente, sou todo enrolado. Feche seus olhos, vamos orar. Conforme você entendeu essa mensagem, agora é o momento que você vai falar com Deus. Como eu sempre digo, a tua oração é a mais importante. Só você pode falar com Deus agora. Deus falou contigo através da palavra. Agora você vai falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro, nós oramos. Primeiramente, Senhor, gratos por tamanha bondade, tamanha graça e misericórdia que o Senhor tem demonstrado para conosco. Senhor, como aquela mulher saiu um dia comum, um dia qualquer, para fazer o seu trabalho, ela se deparou com o Senhor. O Senhor, de forma tão graciosa, iniciou um diálogo com ela, e ela, sem perceber, foi abrindo o seu coração ao Senhor. Assim também conosco, ó Deus, um certo dia, quem sabe hoje para alguns aqui, o Senhor iniciou um diálogo, e cabe a nós permanecermos com o coração aberto, com o coração focado em Ti, sendo sinceros com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sinceros. Quando o Senhor nos der ordens, quando
Quando o Senhor apontar para nós as áreas que precisam ser mudadas. O Senhor apontou para aquela mulher dizendo que a vida conjugal dela era uma bagunça, estava tudo errado. Só o Senhor sabe o quanto aquilo doía, atrapalhava a vida dela. O Senhor sabe, ó Pai, a situação de cada um de nós aqui. Eu peço, ajuda-nos, Senhor. Ajude-nos, ó Deus. Precisamos de Ti. Precisamos dessa água viva.